Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 2 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Temos alguns avanços aqui em Kherson, em direção ao Olesk. Também temos avanços aqui em Vasilivka e em Oirihiv. Ou seja, a contraofensiva continua acontecendo aí, embora devagar, a gente não tenha informação sobre novas cidades conquistadas, mas isso é normal, é esperado, como a gente já tinha avisado, né? Também aqui em Velika Novosilka, também temos alguns avanços. Agora, a informação mais interessante que surgiu de ontem para hoje é que os ucranianos tomaram Berivka, aqui em Bakhmut, né? Berivka é uma cidade muito importante ali e vai tornar todo esse flanco aqui em Dubovo, Vasilivka, completamente insustentável para os russos aqui, né? Ou seja, mais um passo muito importante que os ucranianos deram. E lembra, ontem a gente falou que os russos estavam trazendo muitas tropas aqui para Bakhmut, né? Estavam reforçando muito o fronte em Bakhmut. Hoje a gente fica sabendo que eles estão tirando tropas aqui de Zaporizhia, ou seja, as reservas que estavam alocadas aqui em Zaporizhia estão sendo usadas para segurar Bakhmut nas mãos russas. Olha que coisa curiosa, né? Talvez seja essa a estratégia ucraniana mesmo, forçar os russos a tirar as reservas daqui para facilitar o trabalho aqui no sul, onde é muito mais importante, né? Surgem informações de que o Kadyrov estaria muito mal, né? A gente já falou sobre isso, ele tem algum problema com os rins, alguma doença renal, ou então foi envenenado de novo depois dessa tentativa de golpe do Prigozhin, a gente não sabe, ele já esteve mal antes, se recuperou, agora parece que ele está mal de novo. Será que o transplante de rim que fizeram nele não funcionou? Enfim, não sei o que está acontecendo. O filho dele chegou a mandar uma mensagem que Alá cuide de você e coisa e tal, ou seja, quase que uma eulogia, né? Quase que admitindo a morte do Kadyrov. A gente não sabe ainda, vamos dar uma olhada nisso com calma, mas lembra, o Kadyrov originalmente estava no plano do golpe do Prigozhin, né? A gente falou sobre isso lá atrás, lá no final de 2022, que havia uma tentativa de golpe sendo planejada pelo Prigozhin, pelo Kadyrov e pelo Surovikin. A gente sabe que o Prigozhin e o Surovikin foram até o final. Aparentemente o Kadyrov desistiu dessa tentativa de golpe, né? Pode ser que talvez não tenha desistido tanto assim e acabou sendo envenenado do mesmo jeito pela turma lá do Putin, né? Também está surgindo uma caça às bruxas muito grandes lá no alto comando russo, não apenas por quem apoiou o Prigozhin, mas também contra as pessoas que fugiram de Moscou quando começou a tentativa de golpe do Prigozhin. Então, por exemplo, o Medvedev e várias outras pessoas fugiram de Moscou. O Putin fugiu também, né? Mas o Putin é o Putin. O resto da galera que fugiu de Moscou parece que está sendo caçado lá na Rússia, né? E, bom, vamos falar também sobre o Lula, que mentiu descaradamente, dizendo que era falsa informação de que a Ucrânia queria comprar os blindados Guarani, coisa e tal, e agora o Exército Brasileiro confirma que negou a venda do blindado Guarani lá para a Ucrânia, né? E é sempre bom ressaltar isso, tem muita gente fazendo confusão, ninguém estava falando em doação de blindado Guarani, era venda de blindado Guarani para a Ucrânia. Bom, vamos falar sobre esses e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Senhora Smith, deixa eu sugerir mais pautas e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar falando sobre os ataques que teve a Kiev ontem, né? Infelizmente, teve mais um ataque com drone Shahid e mísseis Calibre, que são aqueles mísseis navais lançados a partir ou de navios ou de submarinos ali no Mar Negro, né? Os mísseis e drones foram todos derrubados, mas é lógico que no que caem os destroços, alguns danos acontecem, né? 3 casas lá em Kiev foram danificadas e em 2 distritos lá da região de Kiev, né? Ou seja, está aqui o final, 8 drones Shahid foram derrubados pelos ucranianos e 3 mísseis Calibre foram também derrubados ontem, né? Bom, e a gente tem aqui uma imagem de um dos drones sendo... olha o barulhinho de mobilete. Olha lá o drone sendo atingido lá em Kiev, né?
a defesa antiaérea, o barulho de defesa antiaérea e o drone sendo atingido ali, né? Muito legal esse vídeo. Enfim, não teve grandes consequências, né? Mas, lógico, mais um ataque ruim, né? Bom, e olha que coisa isso daqui, né? A gente falou ontem que estava havendo um grande engarrafamento na entrada da ponte da Crimeia a partir de Krasnodar. Então é principalmente quem vem da Rússia para a Crimeia, não quem vai da Crimeia para a Rússia. O engarrafamento continua hoje, já atingiu 9 quilômetros de extensão, né? Então, já mais de 24 horas que está esse engarrafamento. Isso já foi notícia ontem, né? E o que eles estão dizendo aqui é que por que eles dão uma explicação possível do que seria esse problema, né? Parece que sabotadores são esperados na Crimeia que viriam do lado russo, né? E quem é o principal sabotador russo nesse momento? O pessoal do grupo Wagner. Talvez algumas pessoas tenham passado essa informação para o FSB, que os wagneritas estariam levando explosivos e munição para a Crimeia, né? Ou seja, o que eles estão... A questão toda é essa. Repara como é que a Rússia agora não precisa se preocupar apenas com a Ucrânia tentando explodir a ponte da Crimeia, né? Tem outros indivíduos que gostariam de explodir a ponte da Crimeia, porque a ponte da Crimeia é considerada pelo Putin como um grande feito dele, né? O Putin fez muita propaganda em cima da conquista da Crimeia, né? Da invasão da Crimeia e da construção da ponte da Crimeia. É lógico, invasão e conquista ilegais da Crimeia, né? Ele não tem direito a isso, um absurdo completo essa coisa toda, mas na propaganda do Putin fala muito isso. E daí explodir a ponte da Crimeia para um adversário russo, pode ter certeza, minaria muito a capacidade do Putin lá na população, né? Bom, teve também uma grande explosão em Melitopol. A gente está vendo aqui a defesa antiaérea russa ali na região, mas além disso teve também explosões por lá. E esse outro vídeo aqui é impressionante. Esse outro vídeo aqui, ó, ele é nessa região de Novoslatopil. Novoslatopil é aqui próxima de Velika Novosilka. É justamente a próxima linha de defesa russa que os ucranianos vão ter que destruir. É essa linha aqui, ó, Novoslatopil, Lyubimivka e Staromlymivka. Essa é a linha russa agora que é a próxima que os ucranianos vão ter que romper. E esse caso aconteceu aqui em Novoslatopil. Eu tenho que colocar sem som porque tem música, e aí música estraga a coisa, né? Eu posso levar para copyright. São HIMARS atingindo barracas de russos. Impressionante a precisão, né? E o bom é que o pessoal foi caridoso, né? Os russos estavam dormindo, olha lá, tem 3 tiros ali no meio das barracas. O pessoal não precisou nem acordar, né? Já ficou ali mesmo, já foi abraçar o capeta por ali mesmo, né? Bom, então como eu disse, essa imagem aqui, eles não falam, né? Foi liberada essa imagem sem falar aonde era, mas tudo indica, segundo o War Monitor aqui, que era em Novoslatopil, ali na região de Velika Novosilka, né? Bom, vamos dar uma olhada nessa linha de frente, né, nos avanços ucranianos aí na contraofensiva. E o primeiro assunto, lógico, é a cabeça de ponte aqui em Kherson. Como vocês sabem, a gente tem discutido isso todos esses dias aqui em Kherson, na região aqui de Olesk, né, nessa Dasha aqui próximo a Antonivka. Os ucranianos já fizeram uma cabeça de ponte, eles dominam essa região aqui já há algum tempo e começam a ameaçar Olesk, né? Essa é a coisa mais interessante aqui, ó. Então, isso aqui é um Telegram russo que está falando sobre a situação, né? A cabeça de ponte próximo de Olesk continua, de acordo com relatórios, depois que o comandante foi ferido, e as batalhas são muito... as batalhas também têm muita artilharia do alto da margem alta do Dnipro, né? Então, a margem alta é a margem direita, que é a margem ocupada pelos ucranianos. Ela é mais alta mesmo que a margem aqui do lado de cá. Então, ou seja, o que eles estão falando é um comando dos russos tentou desalojar os ucranianos aqui. Ontem tentaram fazer isso com um míssil Iskander, um míssil de precisão, não conseguiram. Hoje tentaram desalojar eles aqui pela ponte e o comandante foi ferido, tiveram que recuar, né? Ele diz aqui, ó, o hotel está atrás das nossas divisões, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? Existe um hotel logo no iniciozinho aqui das Dachas,
um desses prédios aqui é um hotel, eu não sei exatamente qual, mas então o que ele está dizendo é que, em tese, as forças deles ainda estão aqui, os ucranianos estão nesse resto aqui, né? Mas lembra também que os ucranianos estão em toda essa ilha do lado de cá, tem uma grande área aqui que está dominada pelos ucranianos, não é só aqui nessas dachas não, né? O Igor Strelkov, aquele criminoso de guerra russo, que de vez em quando a gente cita ele aqui, porque embora ele seja um criminoso de guerra, ele tem algumas informações interessantes aqui na guerra. Ele falou no Telegram dele justamente que, olha só, o que nós fazemos agora? A superioridade muito séria do nosso inimigo em capacidade de pessoal, né? E especificamente em todas as direções escolhidas pela ofensiva. A superioridade do inimigo, do comando inimigo sobre os nossos em termos de capacidade de organização. A saturação do fronte inimigo precisamente com os meios técnicos de guerra que são precisos, que são necessários lá no fronte. E a quase completa ausência desses meios à disposição das nossas tropas, né? Ele está pintando uma visão muito negativa dessa contraofensiva do ponto de vista russo, né? Está dizendo que o inimigo no caso são os ucranianos, tem mais pessoal, tem mais gente, tem comando melhor, tem muito mais armas modernas e técnicas, né? Isso significa que mesmo um pequeno, mais forte ponto de apoio do inimigo próximo a Olesk vai se tornar uma ameaça séria. Se isso não consegue ser eliminado agora, no momento que o inimigo está apenas mantendo uma pequena quantidade de terra ali próxima à costa, ou no caso aqui próxima à margem do rio Dnipro, quando isso crescer seriamente, então a destruição simplesmente vai ser impossível. O inimigo vai ter a oportunidade de expandir essa cabeça de ponte. É por isso que o nosso comando está fazendo esforços significativos para eliminar a ameaça agora, enquanto é num nível tático, mas não está funcionando. Ou seja, ele está colocando aqui uma visão bem pessimista da coisa, tomara que ele esteja certo no pessimismo dele, né? Bom, e a gente está vendo que, na verdade, com essa cabeça de ponte aqui, nas dachas aqui próximo ao Olesk, isso está permitindo que os ucranianos façam várias operações aqui na cidade de Olesk, que seriam complicadas de outra forma, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê um caso de um ataque com drone a um pessoal russo que estava ali mexendo no caminhão e coisa e tal, e o drone solta uma granadazinha. Eu tive que cortar o final do vídeo, porque por motivos óbvios o YouTube não gosta desse tipo de imagem, né? Mas 2 dos soldados são mortos pelos fragmentos da granada, o terceiro consegue fugir aqui. Mas é aquele negócio, mais do que você ter esse número de mortes aqui entre os russos, que é pequeno, o fato dos ucranianos usarem esses drones com as granadinhas deixa os russos sem paz, né? Os caras não têm paz, tem que ficar o tempo todo buscando drone no céu, porque pode acontecer isso a qualquer momento. Então essa área aqui que os ucranianos conquistaram permitem que eles façam essas operações aqui em Olesk, e isso vai dificultar pra caramba a defesa da cidade de Olesk, né? Lógico, por hora, isso aqui eu ainda entendo isso daqui como um reconhecimento de força, ou seja, os ucranianos estão só testando a defesa russa aqui na região, mas é inegável que se eles conseguirem manter essa cabeça de ponte por muito tempo, e cabeça de ponte é o nome que se dá exatamente a isso daqui, ou seja, os ucranianos controlam essa margem, os russos controlam essa margem, você conseguir pegar um pedacinho da margem do inimigo para eventualmente depois conquistar mais coisa, é justamente o que se chama cabeça de ponte. Então, se os ucranianos conseguirem manter isso daqui por muito tempo, pode ser que permita realmente uma ação mais avançada aqui em direção a Olesk, né? Por hora, é só um reconhecimento em força, é só um teste das defesas russas. Bom, parece que o comandante russo em Vasilivka está reclamando sobre perdas importantes nas tropas durante o bombardeio ucraniano ali, né? Então, a situação aqui em Vasilivka, seguindo aqui a linha de frente, né? Vasilivka é essa cidade grande aqui, a gente sabe que a situação aqui, no momento, os ucranianos têm Lobkov e Piatyatnik, e estão tentando tomar Jerebianki. Jerebianki está na zona cinza aqui, né? Como eu falei para vocês, eu estou cada vez mais preocupado porque estão passando dias e dias e Jerebianki não cai. E isso é um problema porque Jerebianki, estrategicamente,
é melhor do que Piatihati. Se os ucranianos não conseguirem tomar Jerebianki, eles vão precisar abandonar Piatihati também, né? Enfim, mas o que está acontecendo aqui parece claro, os ucranianos estão dizimando as forças russas aqui, e os russos continuam mandando reforços para cá. Então essa indicação de que o comandante russo está reclamando da perda, de muitas perdas de tropas neles devido a bombardeio ucraniano, é um bom sinal, é sinal que está funcionando a estratégia ucraniana, ou seja, eles continuam ainda, não tomaram Jerebianki ainda, mas estão dizimando as tropas russas. Em algum momento eles vão ter que ceder Jerebianki, não vai ter alternativa, e no momento que ceder Jerebianki, o caminho até Vasilivka vai estar aberto, né? Vasilivka é essa cidade muito importante aqui, uma cidade grande, não vai ser fácil de ser tomada, mas abre o caminho para chegarmos a Enerhodar. Vasilivka está aqui, Enerhodar está um pouco mais para cá, é a usina nuclear lá de Zaporizhia, né? Então essa é a situação, né? Vamos aguardar mais alguns dias, vamos ver como é que está essa situação aqui, como é que ela evolui, né? Bom, o Pace Taiwan traz aqui uma atualização da região de Zaporizhia, falando que justamente os ucranianos lançaram um grande ataque nas posições russas ali em Robotny. Como vocês sabem, Robotny é logo aqui embaixo, os ucranianos já estão aqui lutando nos arredores de Robotny, já limparam as trincheiras russas todas que tinham aqui, a luta agora está na cidade de Robotny em si, né? E também a gente tem informações de luta em Novoprokopivka, mais aqui embaixo. Lembra, Novoprokopivka é onde está a principal defesa russa nessa região aqui. Passando de Novoprokopivka, o caminho vai ficar tranquilo até Tokmak. Tokmak também está bastante defendida, né? Tem bastante posições defensivas aqui, mas a gente espera, passando Novoprokopivka, que a coisa deve andar mais rápido aqui, né? Então repara como é que a linha de frente realmente avançou aqui nessa região a leste, aqui entre Novoprokopivka e Verbov, né? A gente estava falando que chegaram a dizer que os ucranianos estavam em Ocheretuvati, aqui embaixo, lógico, isso aqui seria um exagero, mas eles caminharam nessa direção, né? Eles estão avançando aqui nessa região aqui, a leste, Novoprokopivka, a ponto de já ameaçar a cidade também, né? Aqui, ó, com apoio de tanques das Forças Armadas da Ucrânia, o exército avançou nas trincheiras a leste de Robotny, onde tem muita batalha ali, né? Nos dias recentes, o movimento de veículos armados e pessoal da 5ª e 47ª Brigadas das Forças Armadas Ucranianas foram observados e tem uma grande concentração de grupos de assalto antes da ofensiva. Então é exatamente o que a gente estava falando. O ataque de Robotny já acontece pelo norte e agora também pelo leste. Os ucranianos conseguiram avançar aqui ao leste, já estão atacando aqui, e Novoprokopivka também. Aqui, ó, isso daqui, ó, são, olha só, alguns vídeos postados pelo GAC, mostrando o provável novo linha de frente em Novoprokopivka, né? Ou seja, isso já está acontecendo, a guerra, a batalha mais abaixo ainda. É lógico que isso aqui ainda é artilharia, ainda é uma coisa mais à distância, mas os ucranianos estão avançando aqui dessa forma, né? Mais adiante aqui, na direção aqui no setor de Velika Novosilka, a gente tem a situação basicamente inalterada. Priutini continua sendo atacada diretamente. Como a gente falou, existe a dificuldade dos russos de abastecerem Priutini. Ontem eles tentaram um novo contra-ataque em direção a Rivnopil e não conseguiram retomar nada. Ou seja, a situação continua mais ou menos a mesma. É o que estão falando aqui nesse mapa, né? Eles tentaram avançar aqui para Rivnopil, não tiveram sorte. Continuam os ucranianos tentando tomar Priutini e Staromayorsk. São as duas principais cidades agora que estão em disputa aqui, né? Mas se não tem nenhuma grande novidade aqui no fronte de Zaporizhia, parece que em Bakhmut a gente tem novidades bem interessantes, né? Segundo o soldado Osman, do 24º Batalhão, ele reporta que os ucranianos avançaram dentro de Berivka, o 57º Brigada Ucraniana conseguiu empurrar as defesas russas ali na região, né? Então isso aqui foi ontem, dia 1º de julho, e hoje cedo
ele falou novamente que mais um tanto ao sul de Bakhmut e também em Berivka, ao norte de Bakhmut, né? Ou seja, as tropas ucranianas continuam avançando ali em Bakhmut. Tem também um Telegram do outro lado que confirma esse tipo de coisa. Isso daqui é um Telegram russo, né, dizendo que o inimigo lançou uma ofensiva em Berivka e foi capaz de quebrar dentro do vilarejo importante do flanco de Artemovsk, né? Artemovsk, vocês sabem, é como os russos chamam Bakhmut. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que Berivka é essa cidadezinha aqui, né? Aqui no mapa não alterou nada, os ucranianos já estavam aqui próximos de Berivka. O que eles estão dizendo, na verdade, é que avançaram mais ainda. E qual que é o ponto importante aqui? Se você reparar, Dubovo-Vasilivka, que é uma outra cidade que está em controle dos russos aqui, ela está ficando numa posição complicada, porque todo o abastecimento dela, a principal estrada que ela tem aqui para abastecimento, passa por Berivka. Os ucranianos avançando aqui tornam insustentável esse fronte russo aqui nessa região. É lógico, eles podem usar estradas de terra para atingir a M3 aqui e fazer o abastecimento por aqui, mas isso não pode ser feito por muito tempo. Tudo indica que esse flanco norte aqui todo deve cair muito em breve, se os ucranianos conseguirem manter essa situação aqui em Berivka, né? Relembrando que a coisa de 15 dias atrás os ucranianos tomaram Berivka completamente, mas os russos conseguiram fazer um contra-ataque e tirar os ucranianos lá de Berivka. Então agora, novamente, os ucranianos estão tentando tomar Berivka. Vamos ver se dessa vez eles conseguem tomar e manter a cidade. Seria realmente excelente aqui nessa região, né? Muito embora, como eu falei para vocês, a grande chave para retomar Bakhmut é Yakovlivka, é essa outra cidade aqui que também tem um avanço muito forte dos ucranianos aqui, mas a gente não tem nenhuma novidade sobre esse avanço aqui em direção a Yakovlivka. Yakovlivka é a chave para tomar Soledar, Soledar é a chave para tomar Bakhmut novamente, né? Aqui também tem a informação de que os ucranianos estariam aqui em Klishivka e mostra até aqui a provável rota de recuo dos russos, né, saindo aqui de Dubovo-Vasilivka, né? Mas, de novo, temos que ver se realmente isso está correspondendo à verdade. A gente só tem, por enquanto, informações textuais disso daqui. Não temos nenhum comunicado formal do exército ucraniano, né? Inclusive, aqui o pessoal fala que já chegaram até a M3. Se os ucranianos chegaram na M3 aqui, aí acabou, né? Aí os russos têm que sair daqui correndo, porque estão praticamente cercados, né? Imagina aqui os ucranianos indo até a M3. Aí você não tem mais nenhuma forma de abastecer Dubovo-Vasilivka, já é um cerco técnico nessa região, né? Mas de qualquer forma é bom ir com calma nisso daqui, vamos aguardar a confirmação oficial dos avanços aqui nessa região, né? O Bakhmut Demon também, que de vez em quando dá algumas atualizações de lá, ele está falando que você quer Klishivka, não quer esperar? A gente não controla ela ainda, mas estamos avançando as posições e várias posições não são mais dos russos. Ainda tem algum tempo para eles se renderem ou escaparem, porque os corpos estão ficando podres e começando a cheirar, né? Enfim, aqui ele está falando do sul, né? Ou seja, aqui é o norte de Bakhmut, ele está falando aqui de Klishivka, aqui é o sul de Bakhmut. A gente sabe que os ucranianos também avançaram bem nessa região aqui, ao sul de Klishivka, nessa área que está em vermelho aqui, depois do canal foi tomada pelos ucranianos. Então os ucranianos estão avançando aqui do norte, né? Essa região aqui é o norte de Klishivka, a noroeste, né? De Klishivka, ela é mais alta, então ela tem uma vantagem técnica sobre as tropas russas que estão em Klishivka, e agora os ucranianos estão atacando do sul também. Então, embora a cidade esteja muito bem protegida pelos russos, eu não acredito que ela dure mais muito tempo. Segundo está dizendo o Bakhmut Demon, já boa parte das posições em Klishivka não são controladas mais pelos russos, ou seja, já está uma parte de Klishivka na área cinza, ali na área que ninguém controla, né? Um bom sinal disso daí, um avanço em Bakhmut significativo aqui, né? O Instituto para Estudo da Guerra, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, mas só adiantando, eles dizem que a Rússia pode estar removendo tropas da região sul da Ucrânia para manter Bakhmut, né? Os ucranianos retomarem Bakhmut, ou seja, os russos perderem Bakhmut tão rapidamente, seria algo bastante crítico para os russos, porque eles fizeram uma propaganda danada. Nossa, conseguimos tomar Bakhmut. A gente falou na época que não tinha nenhuma grande vantagem isso, mas
de qualquer forma, foi muito usado pela propaganda russa. Se os ucranianos conseguirem retomar Bakhmut tão rapidamente, isso seria realmente um baque na propaganda por lá, então isso está forçando os russos a tirarem tropas aqui do sul, que realmente é muito mais importante do ponto de vista estratégico do que Bakhmut, né? E para reforçar Bakhmut, para não perder a questão da retórica, né? É isso daí, isso que dá viver de propaganda, né? Bom, olha só essa mensagem aqui curiosa. Ontem, quem falou isso foi um blogger russo chamado Ruslan. Ontem eu falei com pessoas do grupo Wagner que voltaram de Rostov. Maldade, filhos da puta, numa tradução meio liberal aqui, né? Eles disseram, olha, vocês deveriam ter apoiado a gente, agora vocês fiquem de olho. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui, né? Eu não ficaria surpreso se eles estivessem agora vazando nossas posições para o inimigo e eu não sei como lutar com eles agora. Ou seja, lembra essa história? Essa história já está correndo há algum tempo isso daí, né? Esse suposto acordo entre o grupo Wagner e os ucranianos, em que os ucranianos teriam aceitado ceder Bakhmut para o grupo Wagner, né, não fazer força para impedir que eles tomassem Bakhmut, porque o grupo Wagner queria fazer essa propaganda na Rússia de que tomaram Bakhmut, em troca iriam dar as posições de centros de comando e de tropas dos russos para os ucranianos. Né? Lógico, a gente não tem certeza disso, a gente não sabe disso, isso foi especulação que foi feito lá, coisa de meses atrás, mas de vez em quando volta esse tema, né, e a impressão que dá é que pode ter havido alguma coisa ali mesmo, né? Repara, principalmente se os ucranianos estivessem cientes dessa tentativa de golpe do grupo Wagner, faria até sentido eles cederem Bakhmut justamente para o Prigozhin estar mais forte lá na Rússia e poder dar o golpe dele lá, ou a tentativa de golpe que ele fez, né? E é o que eu falo para vocês, esse golpe lá na Rússia pode não ter conseguido derrubar o Putin, mas enfraqueceu ele um bocado, a gente vai ver isso daqui. E se for verdade que eles estão entregando as posições dos soldados russos para os ucranianos, poxa, melhor ainda, né? Para pensar, faz sentido até do ponto de vista da ideia do grupo Wagner, que certamente o que o pessoal está falando é que eles vão fazer uma nova tentativa de derrubar o Putin. Para isso, eles precisam enfraquecer o exército russo. Que maneira melhor de enfraquecer o exército russo do que dar informações para o exército ucraniano, onde estão essas tropas, esses centros de comando, né? Olha só que beleza, ajuda todo mundo. E no final das contas ajuda o lado certo, que a Ucrânia é o mais importante, né? Bom, o Instituto para Estudo da Guerra fala aqui que os russos disseram que os ucranianos fizeram contraofensivas em pelo menos 4 setores no dia de ontem, e fala mais algumas outras coisas aqui sobre a contraofensiva e coisa e tal. Fala sobre as forças russas que disseram que destruíram a cabeça de ponte ucraniana ontem, né? Não, destruímos com míssil Iskander e coisa e tal, e acabou, e agora parece que não é bem assim, a gente já viu, né? E ele coloca aqui que esse exagero em dizer que derrotaram uma pequena cabeça de ponte ucraniana sugere que eles realmente temem um ataque ucraniano ali na região de Kherson, e também estão desesperados por alguma vitória que eles possam dizer que ganharam alguma coisa, né, uma vez depois da rebelião do grupo Wagner. Né, o exército russo está precisando cantar vitória em alguma coisa. Né? E aqui eles falam aquela informação que a gente já tinha colocado, que as forças russas estão respondendo a operações ucranianas próximo a Bakhmut, trazendo forças de outros lugares na Ucrânia, e eles explicam aqui que principalmente vem do fronte de Zaporizhia, do fronte sul, que é muito mais estratégico no final das contas. Então, excelente isso daqui. Bom, eles falam também sobre o risco da usina nuclear de Zaporizhia, ou seja, uma tentativa da Rússia, talvez, de paralisar a guerra, de congelar a guerra, seria justamente explodir essa usina. Lembra, isso tem até data, dia 5 de julho seria esse suposto ataque à usina de Zaporizhia. Vamos ver o que acontece, né? O Trent Telenko traz aqui uma thread muito interessante explicando o que aconteceria num eventual ataque russo à usina de Zaporizhia, né? E no dia 21 de junho, a IAEA oficialmente confirmou que sabe que existem explosivos na usina nuclear de Zaporizhia, incluindo na área da piscina de resfriamento. Essa área aqui em que tem água, que a água é mantida para resfriar a usina. Não tem mais o reservatório aqui de Kakhovka, mas ainda tem essa piscina aqui.
e a questão é que isso traz problemas sérios, né? Eles explicam primeiro que existem diferenças entre Chernobyl e Zaporizhia. Zaporizhia é muito mais segura do que Chernobyl no final das contas, mas infelizmente o que eles falam é o seguinte, nenhuma usina nuclear ela consegue sobreviver sem resfriamento. Então esse é o problema todo que há aqui. O reator ele é contido num cilindro hermético com mais de 50 metros de diâmetro e uma parede de 1,2 metros de espessura, né? Uma parede realmente muito grande ali. Mas na ausência de líquido para resfriar as unidades lá da usina de Zaporizhia, elas começarão a derreter aproximadamente depois de 2 horas, né? E a despressurização dos elementos de separação ali aconteceria depois de 2 horas e 40 minutos. Ou seja, a gente está falando aí que no final das contas, um total de 5 horas, a situação ficaria crítica, né? Porém, isso não iria contaminar o solo, porque tem uma proteção de concreto aqui ao lado também. Então esse aqui é o cilindro que tem o material nuclear, e ainda tem uma área de concreto aqui. Só que o que ele coloca é o seguinte, se os russos sabem disso, eles podem ter colocado minas também no concreto embaixo aqui, para deixar essa explosão e garantir que o material radioativo chegue no subsolo. Isso é o grande risco, né? Porque chegando esse material radioativo na água aqui do subsolo, isso tende a evaporar com explosivamente, né, de forma explosiva, e aí jogar isso tudo aqui para o alto, né? Esse é o grande risco da coisa. Ou seja, o que eles estão falando aqui é que no final das contas existe sim esse risco, e segundo o Trent Telenko, ele disse que é justamente o fato de que o Ocidente não fez nada quando a Rússia destruiu a barragem hidroelétrica de Nova Kakhovka, é isso que acabou deixando os russos à vontade para fazer esse ataque contra a planta nuclear de Zaporizhia, né? Infelizmente, vamos aguardar para ver o que acontece, mas existe realmente uma chance disso acontecer e o acidente que derivar disso daí pode ser bastante crítico. Bom, a gente tem uma informação aqui de que o Kadyrov estaria mal, estaria nas últimas lá no leito de morte. E aqui, ó, isso aqui é um Telegram da oposição lá na Chechênia. Então tá falando que ele está no leito de morte, ele não consegue mais falar, os rins finalmente falharam, a diálise não está ajudando, é possível que sejam os seus últimos dias. Enfim, aqui também fala sobre isso, mais informações sobre a morte do Kadyrov, né? E tem aqui também, não, peraí, aqui, esse daqui é a mensagem do filho do Kadyrov, né? O filho do Kadyrov falou aqui, ó, que alegria era quando eu tinha um grande guia e um mentor, né? Tá falando do pai dele, evidentemente, um ombro para apoiar em momentos difíceis, um exemplo para servir, né? Para buscar seguir, coisa e tal. Que o Todo-Poderoso proteja você, Razdan Akarovich Ahmatovich, que é o nome do Kadyrov, né? Ou seja, ele não está dizendo nada, não está dizendo que o pai morreu, ou que o pai está mal e coisa e tal, mas isso aqui é quase uma elogia, né? Ele está elogiando o pai e coisa e tal, e dizendo que o poderoso proteja você, que Alá proteja você. Enfim. Será que realmente o Kadyrov está mal? E aí outra coisa curiosa, né? Vocês lembram, o Kadyrov, como a gente falou, ele estava nesse golpe, nesse planejamento de um golpe, que seria justamente o Prigozhin, o Kadyrov e o Surovikin. E o Surovikin ele foi afastado na época, isso foi final do ano passado, o Prigozhin continuou normal e o Kadyrov também parece que saiu desse negócio. E lembra que no final do ano passado o Kadyrov também teve problema com os rins, né? Teve muito mal e coisa e tal. Será que isso não é uma doença crônica, é um envenenamento, esse tipo de coisa? Ele foi envenenado naquela época, daí ele desistiu, saiu fora do golpe do Prigozhin, mas agora aparentemente foi envenenado de novo, né? Não dá para descartar isso daí não, né? Enfim, vamos ver o que acontece com o Kadyrov. Ainda não tem nada confirmado disso daqui, né? Bom, e por falar no Prigozhin, a mídia russa lançou uma diretriz que é para não falar do Prigozhin e do Grupo Wagner. Porque o pessoal continuava falando, né? Alguns criticando o Prigozhin, criticando o Grupo Wagner e coisa e tal, mas o fato é que eles perceberam que a popularidade do Prigozhin está tão grande entre a população russa que a ordem agora é não mencionar mais o Prigozhin
acabar qualquer ligação disso daí. Lembra da União Soviética que tinha esse negócio? Que o pessoal apagava até a imagem da pessoa que estava do lado ali da outra e coisa e tal. Tem aquela imagem do Stalin do lado de um cara, aí o cara depois se revelou um traidor, aí fizeram a imagem sem o cara do lado. Pois é, né, é o que eu falo para vocês, a Rússia nunca abandonou o passado soviético dela, e agora estão querendo fazer isso com o Prigojin aqui também, apagar totalmente a ideia dele, né? E o que tem surgido é que uma caça às bruxas lá em Moscou também, pelas pessoas que fugiram no momento da tentativa de golpe, né? Então a gente já viu que eles estão caçando todo mundo que se alinhou ao Prigojin, que apoiou o golpe, que fez alguma coisa a favor. Mas agora também eles estão olhando as pessoas que simplesmente fugiram, e um deles é o Medvedev, que deu um jeito de vazar rapidamente. Não é o único, não. Tem um monte de gente lá do governo russo que vazou de Moscou, né? Não sabia o que ia acontecer, conhece a história da Rússia, sabe que quando tem golpe, cabeças rolam na elite da Rússia, então preferiram ir pelo lado mais seguro, né? Olha só, outra aqui foi o Viktor Zolotov, que é um general que é o comandante da Rosguardia. A Rosguardia é justamente a Guarda Nacional lá de Moscou, seria a guarda que protege o Putin diretamente, né? Ele fugiu de Moscou com sua família um pouco depois do Prigojin começar a rebelião dele no dia 23 de junho. Ou seja, ele achou que a coisa ia dar ruim mesmo, ó, vazou de lá. Então, é outro que está sendo procurado lá, não se sabe o que vai acontecer com ele, né? Outra coisa que foi colocada pelo diretor da CIA, William Burns, é que isso está sendo uma excelente oportunidade para recrutar agentes na Rússia, né? Como muita gente já está achando que o governo do Putin já era, ou seja, já foi ferido de morte, ainda vai durar algum tempo, Putin ainda está ali, né, fingindo que está existindo ainda, que está dando ordem, que todo mundo obedece a ele, mas é aquele negócio que a gente está falando, né? Depois de uma rebelião tão aberta, de uma falha tão clara em conter qualquer coisa, tá todo mundo agora se perguntando só quando vai ser a próxima. E a CIA certamente não está perdendo essa oportunidade de recrutar agentes lá na Rússia. Excelente notícia isso, né? Bom, parece que a questão da economia russa também está indo para o buraco mais rápido ainda do que se imaginava. Vocês lembram, logo no início da guerra, né, os russos fizeram aquele negócio? Não, porque, olha só, o rublo está se valorizando e coisa e tal. E eu avisei na época que isso era totalmente artificial, que o Banco Central russo estava bancando aquela cotação do rublo, que não tinha lógica nenhuma aquilo. E, de fato, o Banco Central russo não está conseguindo bancar essa cotação por muito tempo, mesmo com todos os controles, evitando todo mundo comprar dólar com rublo e coisa e tal, uma dificuldade danada para tirar dinheiro do país. Evidentemente que já tem muita gente achando que não tem outra alternativa, mesmo que perca muito dinheiro, tem que tirar, transformar rublo em qualquer coisa, porque não vai durar muito tempo, né? O valor do rublo está caindo aqui pesadamente, né? Bom, uma outra curiosidade, com a retirada da água da represa de Kakhovka, os ucranianos estão fazendo várias descobertas aqui de armas antigas, até um barco antigo e coisa e tal, descobertas arqueológicas muito interessantes ali na região, né? É lógico, era melhor que não tivesse acontecido isso, mas uma vez que eles têm acesso agora ao fundo do reservatório, é sempre importante aproveitar isso daqui, né? E também, olha só, encontraram o resto de oito aviões ou helicópteros, não, aviões britânicos Hurricane, que foram enviados durante o Lend-Lease da Segunda Grande Guerra, né? Lembra, a Ucrânia fazia parte da União Soviética na época, né? Então alguns desses aviões foram mandados para a Ucrânia, acabaram ficando abandonados, virando sucata, e foram identificadas as sucatas agora desses aviões. Esse daqui era o avião original que eles identificaram ali na região, né? Bom, a Rússia cancelou o show aéreo internacional que ela faz. É a primeira vez em 30 anos que eles cancelam esse show aéreo internacional. Evidentemente é mais um sinal de fraqueza da Rússia. Estão com medo de algum atentado, de alguma coisa que gere insegurança ali. E mais do que isso, eles sabem que nunca teria a mesma audiência que teve em anos passados. Então eles preferem nem fazer o show para não mostrar a decadência da Rússia, né? É lógico, com isso eles vão perder muitos clientes, vão perder muitos negócios, mas é o que a Rússia tem no momento. E por falar em perder negócio, a gente já falou sobre isso ontem, que o Brasil se recusou a vender
blindados Guarani, e eu acho que cabem duas observações importantes sobre o assunto, por isso que eu trouxe de novo, né? Primeiro assunto, tem gente, tem Roussetti por aí confundindo as coisas. Ninguém está falando em doar blindados Guarani para a Ucrânia, não. Esses blindados seriam vendidos para a Ucrânia. A mesma coisa aconteceu com a munição. Lembra aquela confusão da munição, que também o Lula se recusou a vender a munição para o Leopard 1 para a Alemanha? Pois é, não era. Ninguém estava falando em doar munição, estava falando em vender a munição, né? E, no caso, ou seja, isso, como eu falei ontem, é uma coisa particularmente ruim, porque, primeiro, a indústria bélica brasileira está na pindaíba, poderia muito bem, seria um bom negócio para ela vender esses blindados lá para a Ucrânia, né? Receberia dinheiro por isso. Segundo, tudo quanto é arma que está indo para essa guerra na Ucrânia está ganhando um boost de popularidade, de propaganda enorme. Então isso também faria propaganda do veículo blindado Guarani lá na Ucrânia, o que poderia garantir futuras vendas para a indústria bélica brasileira, né? Mas é lógico, o mais importante de tudo seria ajudar o lado certo nessa guerra. Está mais do que claro que o Lula negou esse tipo de coisa, né? E o presidente do país ele pode negar esse tipo de venda, mesmo sendo uma venda de uma empresa privada. Ele negou esse tipo de coisa porque ele está com o pau do Putin na boca dele, né? Está chupando o pau do Putin com muita vontade. É a mesma coisa que acontece com um monte de Roussetti aqui no Brasil, que às vezes até fala assim, eu não sou Roussetti não, mas praticamente não consegue falar nada porque está com o pau do Putin na boca, né? Então, não tá sendo, nada foi proposto de dar o Guarani, sempre foi de vender, né? E a outra coisa que se fala sobre isso é justamente que o Lula falou que isso era fake news. Em 9 de maio, o presidente disse que era fake news esse pedido de compra de blindados pela Ucrânia, né? E o pedido tinha sido feito no dia 27/4, 27 de abril. Aqui, ó, o Lula falando que é fake news. Eu queria confirmar se houve esse pedido, se o governo brasileiro pretende atender neste caso das viaturas... É fake news, pelo menos para mim. Não existe um pedido pedido. Pois é, e aqui ó, o Lula falou que é fake news, e aqui está agora o documento oficial do pedido feito pela Ucrânia, e também a resposta do governo brasileiro dizendo não a isso daí, né? E eu queria saber o que o STF vai fazer sobre essa questão das fake news. Afinal, um presidente falar fake news assim, tão descarada, tão comprovada fake news, deveria ser alvo de alguma coisa. Vai colocar ele no inquérito das fake news, senhor Alexandre de Moraes? Devia colocar. Tá mais do que claro que o Lula mentiu. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.